Muito bem, estamos de volta. Sejam bem-vindos aos alunos presenciais, telepresenciais. Quem vos fala é o professor Edivaldo da Silva Oliveira, professor de Constitucional e de Humanos para o AB, para concurso, coordenador da segunda fase de Constitucional para admissão na OAB, professor da pós-graduação de Constitucional e Processo Penal aqui do Damásio. Sempre digo que a presença de todos é sinal do prestígio, retribuir esse prestígio com dicas para você ser aprovado. Belezinha? Então vamos para frente. Quando se fala em direitos humanos, a convenção que mais cai na prova de vocês é a Convenção Americana. Separei os direitos e comecei a avançar com relação aos direitos, fazendo uma correlação àquilo que tem a ver com o nosso tema, direitos humanos, com a Convenção Americana e outras áreas que podem ser afetadas pelos direitos humanos. Falei do direito à vida, que é o artigo 4º, falei, cuidado, ó, a Convenção Americana não gosta da pena de morte, mas se tem só para crimes graves que estavam tipificados anteriormente. Posso ampliar? Não posso. Se retirar, posso trazer de volta? Não. Posso aplicar para mulher gestante? Não. Lembra disso aí? Você vai ler o artigo 4º. Avancei e fui para o artigo 7º da Convenção Americana e disse assim, ó, no Brasil foi criada a audiência de custódia, o que significa a pessoa presa em flagrante deve ser encaminhada de modo imediato para uma autoridade judicial. Avancei e fui para a prisão civil por dívida, com base na Convenção Americana só para devedor de alimentos. Daí eu fui mais ainda e cheguei nesse ponto aqui, ó. Ó, vamos voltar aqui uma telinha, ó. Artigo 7º, audiência de custódia já foi, eu estava aqui, ó, prisão civil por dívida só para alimentos, beleza. Avancei e coloquei, ó, o Supremo Tribunal Federal, lá em 2008, julgando esse recurso extraordinário de número 466343-1/São Paulo, o que decidiu? Prisão civil por dívida só para alimentos. Fundamento, Convenção Americana, artigo 7º, item 7. E avancei e disse, ó, após várias decisões no mesmo sentido que foi criado no Brasil, a súmula vinculante número 25. Avancei e disse, ó, cuidado, outra coisa importante que ficou decidido nesse julgamento é que as normas supralegais, quem são? Os tratados de direitos humanos que não foram referendados nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º. Porque se ele for referendado nos termos do parágrafo 3º, é como se fosse uma emenda constitucional. Troquei de tela e coloquei. Ó, sistema jurídico brasileiro. Junto com a Constituição, quem está? O decreto 6949. Por quê? Porque ele tem dois tratados que foram referendados nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º. Como é que você colocou no caderno? Como se fossem uma PEC. Lembra o que é PEC? Proposta de emenda constitucional. Qual é a formulazinha? 3/5 em 2 turnos nas duas casas do Congresso. Tudo bem até aqui? Então, essa formulazinha que aqui está. Pensa comigo. Congresso Nacional tem quantas casas? 2. Câmara dos Deputados e o Senado. 3/5 em 2 turnos nas duas casas significa o quê? 2 votações na Câmara dos Deputados, 2 no Senado, sendo que em cada casa, 3/5 dos membros. Está relembrando? É como se fosse para aprovar uma PEC. Tem 513 deputados. Quanto é 3/5? 308. 3/5, 308. No Senado, são 81 senadores. Quanto é 3/5? 49. Quanto é 3/5? 49. Belezoca? Seguindo esse caminho, como se fosse uma PEC, nós temos qual decreto? 6949 de que ano? 2009. É como se ele fosse o quê? Uma emenda constitucional. Até aqui, tudo bem? E embaixo, professor, quando você colocou normas supralegais, como assim? Fácil, ó, se quiser colocar no caderninho. Os tratados de direitos humanos foram referendados, esse é outro modo de você entender o trem, né? Foram referendados como se fossem leis ordinárias. Lembra a lei ordinária? É a mesma coisa que lei comum. Então, normas supralegais, entenda, os tratados de direitos humanos foram referendados como se fossem leis ordinárias. Entenda, não foram referendados nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º. Como assim? Entre parênteses, escreva assim, ó. Uma
votação em cada. Uma votação em cada casa do Congresso Nacional por maioria simples ou relativa. Deu certo? Uma votação em cada casa do Congresso Nacional por maioria simples ou relativa. Lembra que a maioria, lembra na faculdade? Maioria simples ou relativa, a maioria dos presentes naquela votação. Então, pelo sistema de votação no tratado, eu sei se ele é como se fosse uma emenda ou como se fosse uma norma supra-legal. Até aqui, estamos juntos? Se você voltar, eu vou voltar na telinha anterior. Como natureza de emenda, só o decreto 6949 e todos os demais tratados de direitos humanos que o Brasil faz parte. São normas o quê? Supra-legais. Se você quiser colocar no caderninho, quando você fala em norma supra-legal, câmera 2 aqui para mim, por favor. Quando você fala em norma supra-legal, o que você vai entender? São normas acima das leis, mas abaixo da Constituição. Normas supra-legais, de acordo com esse julgado aí, né? São normas acima das leis, vírgula, mas abaixo da Constituição. Normas supra-legais são normas acima das leis, mas abaixo da Constituição. Entenda, todos os demais tratados de direitos humanos que o Brasil faz parte, todos os demais tratados de direitos humanos que o nosso país faz parte. Todos os demais tratados de direitos humanos que o país faz parte. Deu certo? Todos os demais tratados de direitos humanos que o nosso país faz parte. Só para deixar você animado, com um gol de goleiro, o Ceará vence e deixa o Corinthians cada vez mais pressionado. Só para informar vocês, porque às vezes está na esperança, né? Com um gol de goleiro, o Corinthians perdeu. Oh, Roque, que medo, né? Que dó, que dó. Não, sinto a dor de vocês. Pula uma linha, pula uma linha. Ô, Roque, não entendi, deixa para lá. Filho, voltando aqui. Vem aqui. Na telinha anterior, lembra da pirâmide que eu fiz com vocês? Então, é fácil, gente. Se a gente pensar em tratar de direitos humanos, que o Brasil faz parte, aqui no topo da pirâmide só quem? O decreto 6949 de 2009. Só ele. Belezinha? E todos os outros demais? A Convenção Americana, os vários tratados. São normas o quê? Supra-legais, perfeito. São normas o quê? Acima das leis, mas abaixo da Constituição. E, lógico, abaixo do próprio decreto 6949. Belezinha? Lá na minha segunda fase de constitucional, a gente pede para os alunos, ó, você vai citar o artigo da Constituição que foi violado, vai verificar se aquele artigo tem alguma coisa na Convenção Americana. Vai na Convenção Americana porque você vai aumentar, robustecer sua linha de argumentação. Do tipo, direito de reunião está no artigo 5º, inciso 16. Na Convenção Americana, a gente vai ver daqui a pouquinho, está no artigo 15. Então você pode fazer o direito de reunião previsto na Constituição, onde se diz, lá. No mesmo sentido existe o direito de reunião previsto na Convenção Americana, onde se lê, lá. Belezinha? Portanto, a proibição do direito de reunião viola a Constituição e um tratado internacional. Daí o ex-examinador fala assim, nossa, o cara citou até tratado, esse merece advogado. Você ganhou a simpatia do ex-examinador. Belezoca? Como é que sabe disso? O tio faz isso há mais de 20 anos. A área que mais aprova no país, a OAB, é a minha segunda fase de constitucional, filho. A maior segunda fase do país é a minha, aqui do Damásio. O livro mais vendido é o meu, está na 10ª edição. Então não é um moleque brincando com o seu futuro. Estou dando uma dica para você, quando você estiver advogando, cita os tratados das suas petições, para no futuro, se você quiser ser indicado pelo 5º constitucional, a pessoa vai dizer, olha, esse advogado cita até a Convenção Americana nas petições, ele é diferenciado. Porque você vê, mais do mesmo não adianta porra nenhuma, né? É uma dica, se você vai aproveitar também, não vai aproveitar, nossa, você não vai, foda-se, faz parte da vida. O tio já é milionário, quem tem que tirar pela lama? Vocês. Beleza? Ah, mas 15 ou 20. Isso é. Vamos para frente. Na sequência. Podemos avançar? Então é o seguinte, gente. O pessoal perguntou aqui, quantas peças podem cair em constitucional? Falei, umas 15, 20 peças. Conta contigo aqui. Remédios constitucionais são 7. Ações do controle são 5. Reclamação,
Mais uma, 7, 5, 12, 13. E é lógico, o resto precisa saber. Agravo, agravo retido, agravo de instrumento, apelação, extraordinário, ROC, embargos, declaração. Qualquer área vai ter 15 ou 20, não vai ter menos que isso. Belezoca? Porque os recursos entram também, né? Tranquilinho? É porque só tem pouca peça. Basicamente é a mesma coisa, só vai mudar os nomes, né? A apelação em trabalho, mas chama recurso ordinário, não é isso? Que é o equivalente, né? E assim por diante, filha. Belezinha? Agora, você não tem experiência prática, no curso, qualquer das áreas vai ensinar você a fazer. Agora, se você vai seguir ou não, são outros 500. Vai ficar com o bracinho cansado, tanto fazer peça. Mas eu não queria, eu queria uma fórmula. Não tem fórmula porra nenhuma. Tem que fazer, caralho. Na faculdade você não fez estágio? Ficava copiando peça dos outros? Se você não consegue fazer uma petição inicial, uma apelação e um agravo, você não merece ser advogado. Não consigo fazer, então não merece, vai ter que estudar. Tinha que fazer isso no estágio, Katsu. Na própria faculdade, inclusive. Vamos para frente. Professor, você estava falando dos direitos, né? Isso, você falou dos direitos, já aproveitou, já falou da natureza dos tratados, já falou da Convenção Americana, já falou da súmula vinculante 25, já falou do RE 466343. Você descambou nesse artigo 7º, hein? Rapaz do céu. Treta, né, filho? Treta. Só prova é difícil, não é fácil. Podemos avançar? Então, aqui, ó, o artigo 8º, ele anda junto com o artigo 25. O artigo 8º anda junto com o artigo 25. Artigo 8º da Convenção Americana, Decreto 678, anda junto com o artigo 25. Eu vou colocar um tema que já perguntaram, tanto do artigo 8º quanto do artigo 25. Escreva no caderninho de vocês. É o princípio da celeridade. Tanto com fundamento no artigo 8º quanto no artigo 25, puxa uma setinha, princípio da celeridade. Beleza? Princípio da celeridade. Se você olhar tanto no artigo 8º quanto no artigo 25, no artigo 8º está lá, garantias judiciais, do artigo 8º. E o artigo 25 fala proteção judicial. Qual que é a ideia? A proteção do indivíduo com relação a um recurso e ao julgamento desse recurso. Tranquilo? Belezinha? Artigo 8º e artigo 25. Tranquilinho? Então tem que ler? Tem. O item primeiro dos dois fala do princípio da celeridade. Celeridade. Valeu? O que é isso? Escreva no caderninho de vocês. Celeridade. Celeridade é a mesma coisa que brevidade. Para fins de prova, tá? Celeridade ou brevidade. O que é isso, professor? Princípio da celeridade, brevidade, celeridade, brevidade, ou razoável duração no processo. Então, celeridade é a mesma coisa que brevidade. Seja breve, né? Seja rápido, né? Celeridade, brevidade ou razoável duração no processo. Deu certo? Princípio da celeridade, brevidade ou razoável duração no processo. E o que significa? Dá um tracinho e escreva. O processo deve ser julgado rapidamente. O processo deve ser julgado rapidamente. Deu? Belezinha? Então vem aqui comigo, só para a gente não se perder. Troquei aqui de telinha, estou indo lá para frente para a gente ganhar um espacinho aqui. Ó. Chega comigo. Quais são os nomezinhos? Princípio. Celeridade, né? Celeridade. Tem mais coisa. Brevidade, né? Seja breve, seja rápido. Ou razoável duração do processo. E o que significa? Que o processo tem que ser julgado rapidamente, né? Se você pesquisar, é só você ler, querendo, o artigo 8º, item 1, e o artigo 25, item 1. Da onde? No decreto 678 de 1992. Larga a canetinha, eu vou ler para você. Então larga a canetinha. Ó, artigo 8º, item 1 diz assim, ó. Toda pessoa tem direito a ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável,
por um juiz do tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. Só presta atenção no comecinho, ó. Toda pessoa tem direito a ser ouvida com as devidas garantias dentro de um prazo razoável. Brevidade razoável, né? E o artigo 25... Sim, porra. Artigo 25, item 1º. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido, ou a qualquer outro recurso efetivo. Essa é a ideia. Recurso efetivo, simples e rápido, né? Se a gente pensar, gente, essa informatização já está acelerando o processo, né? Então, é muito rápido. Abriu vista para o advogado, o cara já abriu o sistema lá, se logou, já tem o processo todo. E está caminhando muito rápido, né? Então, caiu bem esse processo eletrônico. A dificuldade das pessoas saberem mexer no processo eletrônico, né, cara? Às vezes vem incompleto, está faltando arquivo, o juiz pede para emendar, porque está todo mundo aprendendo, né, cara? Tranquilo? Bom, vamos aqui. Esse princípio da celeridade, brevidade ou razoável duração do processo. Põe assim no caderninho, ó. Dica desse princípio da celeridade, brevidade ou razoável duração do processo. Qual que é o resumo? O processo tem que ser julgado rapidamente, né? O processo deve ser julgado rapidamente, seja ele administrativo ou judicial, né? Dica, olhar também, gente, o artigo 5º, inciso 78 da nossa Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 78. Lá também tem o princípio da celeridade na Constituição. Artigo 5º, inciso 78 da nossa Constituição Federal. Lembrando que esse inciso, ele foi inserido pela emenda constitucional 45 de 2004. Esse inciso 78, que fala do princípio da celeridade, brevidade ou razoável duração do processo, ele foi colocado na Constituição em 2004. E veja que interessante, desde 1992 já constava na Convenção Americana. Belezinha? Sim, sim. Ser rápido. Tem um processo administrativo e judicial, tem que ser rápido o trem, não pode ficar demorando. Bom, artigo 8º, tranquilinho? Se você... Todo mundo junto aí? Todo mundo junto? Voltei lá com relação àqueles artigos importantes, que já estou comentando, artigos que já caíram em prova, que podem voltar a cair com relação à Convenção Americana, guerreiro. Bom, já foram 10. Artigo 13. Artigo 13 caiu há pouco tempo atrás e fala da questão da liberdade de pensamento e expressão. No seu caderninho, artigo 13, liberdade de pensamento e expressão. Belezinha? Artigo 13, liberdade de pensamento e expressão. Quando ele caiu na prova, tinha a ver com aquele caso da mãe que levou um filho, tinha um cara pelado no museu, que ela ficou apalpando o moleque, depois pedia para a criança apalpar também o rapaz pelado lá, não sei o que e tal. Daí na prova seguinte perguntaram sobre censura, né? Se a Convenção Americana, um tratado, poderia prever censura. Eu vou ler para vocês, é o artigo 13, item 4º. Artigo 13, item 4º. Eu vou ler para você, ó. A lei pode submeter os espetáculos públicos à censura prévia, com o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles, para a proteção moral da infância e da adolescência. Então veja que interessante. Censura prévia, quando caiu em prova no Brasil, é possível? Sim, nesse caso. Estabelecer uma idade para as crianças e adolescentes assistirem um filme. Então, isso é censura? Sim, mas para preservar quem? A moral da criança, do adolescente. E é fácil, ser humano, filha, é de lascar. Você põe a molecada para assistir filme pornô, rapaz do céu, o negócio não vai dar certo. É só você pensar quando tinha aquele negócio do El Chan, lembra a dança da garrafa? É a dança da garrafa, que a moça ficava dançando em cima da garrafa. Que coisa parecida podia estar fazendo em outra situação? Aumentou drasticamente a maternidade entre adolescentes, pelo estímulo à libido. Eu não sou muito carolo não, cara, mas você não pode ser idiota também. Belezinha? Nos processos que eu mexo lá no MPF, tem inclusive um na minha mesa para eu fazer as razões finais lá no processo criminal.
A desculpa do pedófilo. Não, porque eu fui molestado quando criança. Quando criança, os adultos ficavam perto de mim pelado, não sei o quê. É a mesma conversa. Belezoca? Então, para evitar, cara, cada um no seu quadrado. Ado, cada um no seu quadradinho. Belezinha? E tem idade para tudo na vida. É simples assim. Ah, isso é chato. Tem idade para tudo na vida. Belezoca? Então, antecipar algumas coisas não é bom. Especialmente a sexualidade. Tranquilinho? Mas eu sou chato pra caralho, né? Trabalho no Ministério Público, corro atrás de vagabundo, então a minha visão é meio quadradona. Mas eu sou quadrado mesmo, foda-se. Recomendo que você também seja, se você um dia tiver filho. E é fácil você falar com os outros. Quando você tiver o seu, daí você vai ter uma certa cautela. É como aquele João Gordo, eu gosto de rock and roll, né? João Gordo do... Lembra do Ratos do Porão? Teve filhos. Vê uma entrevista dele com relação aos filhos. Rita Lee. Vê com relação aos filhos. Uma coisa é você... a vida louca. Outra coisa é quando você tem um filho para criar. Aí são outros 500. Vem para cá, onde você vai? Vou levar, vou buscar. Quando o seu tá na reta. Como é que chama isso aqui? Ius piscandi. Quando o seu tá na reta. Fácil falar para os outros. Mas aqui, ó. Quando caiu em prova o artigo 13, foi o tema censura. Pode haver censura? Sim, estabelecer uma idade para ingresso em espetáculos públicos. Belezoca? Censura. É possível? Sim, a idade para ingresso em um espetáculo. O artigo 15, já emendando, ele fala do direito de reunião. O artigo 15 fala do direito de reunião. Isso caiu na última prova, hein? Na última prova, câmera 1, filhinho. Na última prova de constitucional, perguntaram o direito de reunião. E você podia responder tanto com fundamento na Constituição, quanto na Convenção Americana. Eu vou ler para você, ó. É reconhecido o direito de reunião pacífica e sem armas, igualzinho o texto da Constituição. O exercício do direito só pode estar sujeito às restrições previstas pela lei que sejam necessárias numa sociedade democrática, no interesse da segurança nacional, da segurança da ordem públicas ou para proteger a saúde e moral públicas ou os direitos e liberdades das demais pessoas. O direito de reunião, na Convenção Americana, ele não pode prejudicar o direito de terceiros. E lembra que a nossa Constituição fala, não precisa de prévia autorização, né? É só comunicar que você vai se reunir. Então, num país sério, o artigo 5º, inciso 16 da Constituição fala isso, né? Você não precisa comunicar, pedir autorização, só comunicar anteriormente. Por quê? Se tiver dois grupos, aquele que comunicou anteriormente tem o privilégio daquele local para fazer a sua manifestação. Então, tem lá, o grupo A, todo sábado, anteriormente, comunica à prefeitura que vai fazer um evento na Praça do Sol, Praça Pôr do Sol, belezinha? Todo sábado antes eles avisam direitinho e vão lá. Quando eles chegam nesse sábado, tinha um grupo B, que é um grupo antagônico. Você tem que fazer o quê? Como advogado, orientar. Pode chamar a polícia para dispersar aquele grupo B, porque o grupo A respeitou a Constituição, aquele grupo B não respeitou. Não comunicou anteriormente. Simples assim, texto da Constituição. E se houver treta? Processo judicial, quem foi que convocou sem autorização, sem comunicar anteriormente, não precisa de autorização, só comunicar anteriormente e assim caminha a humanidade. Então aquela lesão do ponto de vista social pode causar uma lesão do ponto de vista jurídico. Quem se sentir incomodado pode processar os caras. Entendeu o que é? Bom, vamos para frente. E o artigo 18? O artigo 18 é o direito ao nome. Artigo 18 é o direito ao nome. Esse artigo 18, gente, caminha junto com a questão do nome social. Lembra o nome social? Nome social? Um transexual quer ser chamado por um nome diferente daquele que ele ocupa. Lembra isso aí? Nome social? Então, o direito ao nome caminha junto com a adoção do nome social. Eu vou ler para vocês o artigo 18. Não é para anotar, só para você prestar atenção. Toda pessoa tem direito a um prenome e aos nomes de seus pais ou ao de um destes. A lei deve regular a forma de assegurar a todos este direito, mediante nomes fictícios, se for o caso. Então, essa visão geral de um nome, inclusive para a mudança do nome. Belezoca? Bom, artigo 22 já está aqui, penúltima prova, vedar a expulsão coletiva de estrangeiros. E o artigo 25 já está comentado junto com o artigo 8º, o princípio da celeridade dos temas que a gente reputa importante você ter no caderninho. Até aqui, valeu? Então, perceba que tem várias outras situações, se você puder, por favor, leia os direitos, que tem incidência. Prova sim, prova não, prova sim, prova não, prova sim, costumam cair os direitos da Convenção Americana. Amado mestre, se não caírem os direitos, o que pode cair? Você vai pular uma linha, eu vou colocar no caderninho, vou dizer quais são os mecanismos que podem cair, e de que modo já caiu e pode voltar a repetir, valeu? Então, pule uma linha no seu caderninho, eu vou trocar minha folhinha aqui, vou para a folhinha lá. Cadê aqui? Beleza, mais um. Aqui, põe assim, ó. Mecanismos, junto comigo.
mecanismos de fiscalização, que é a mesma coisa que monitoramento. Mecanismo de fiscalização, entenda, monitoramento, contidos na Convenção Americana. Mecanismos de fiscalização, entenda, monitoramento da Convenção Americana de Direitos Humanos. Vê se deu certo. Mecanismos de fiscalização ou monitoramento da Convenção Americana de Direitos Humanos. Tranquilo? No seu caderno põe assim, ó. Letra A. Nós temos a famosa Comissão Interamericana. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Pule uma linha. Letra B. Nós temos a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Comissão Interamericana de Direitos Humanos e temos a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Deu certo? Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Deu certo? Bom, eu vou colocar os artigos que você teria que ler e depois explicar aquilo que é interessante, assim assado. Bom, lembrando, estamos falando do decreto 678 de 1992. Valeu? Então, artigos com relação à Convenção Americana. Artigos. Comissão Interamericana. Comissão Interamericana, artigos 34, 41, 44, 46 a 48. Ah, pessoal, são muitos artigos. Saúde, Fato. Você enxerga? Então leia, porra. Duro se tivesse depender de alguém para ler para você. Aí que é para se arrombar, né? Você pode ler, porra. E por que você coloca os artigos? Porque eles vão contar casos, com base nos artigos você resolve a situação, alcança a alternativa. Beleza? E com relação à Corte Interamericana, quais artigos? Aqui, ó. Artigos 52, 61, 66 até 69. Como é que você sabe que esses artigos costumam cair? O tio trabalha com direitos humanos de 13 para 14 anos. E constitucional de 21 para 22 anos. Não é um moleque brincando com o seu futuro. O livro de constitucional está na 15ª edição. Presuma pelo menos 15 anos ou mais, com impressões. O de humanos tem a 5ª edição. O Manual de Direitos Humanos para Concurso está na 2ª edição. Por outra editora, que é a Saraiva. Então, experiência. Os cabelos brancos. Esse jeito gentil e sutil de tratar o aluno. Agradável. O gato selvagem. Se fecha. Vamos para frente. Vamos para frente. Cá atrás vem gente. Olha para cá. Ó. A Comissão Interamericana, se você pesquisar, ela seria um mecanismo de prelibação. Um mecanismo de primeiro contato com aquele caso. Então, há uma violência, uma violação de direitos humanos, eu vou acionar a Comissão Interamericana. Então, seria o primeiro local que você vai remeter a petição. A comissão analisa, pede informações para o país, ou, se for o caso, faz recomendações, visitas. Para quem não lembra, a Lei Maria da Penha se leve uma recomendação da Comissão Interamericana. Então, novamente, os direitos humanos afetam internamente o país? Opa, recomendação, o Brasil criou a Lei Maria da Penha, proteção à mulher, beleza? A comissão tenta resolver o caso administrativamente, não deu certo, a comissão denuncia o caso para a corte. O que nós temos importante deste ano, a condenação no Brasil por não ter investigado adequadamente o caso da morte do jornalista Vladimir Herzog. O senhor nunca ouviu falar? Percebo que essa pessoa é muito culta, percebo. Vai pesquisar, caralho. Mas não teve história do Brasil, né? É pela repressão, pô. Entendeu qual é que é? Então, o Brasil foi condenado porque não investigou corretamente. Detalhe,
Como aconteceu esse ano, a FGV gosta de coisa atual. Podem perguntar na prova do juiz. Entendeu o que é? Bom, a comissão tenta resolver o caso. Não resolve, a comissão denuncia o caso à corte. E a corte pode condenar a gente. Eu vou fazer ali um esqueminha e vou comentando com vocês um resuminho, mas eu preciso que você leia os artigos. Valeu? Eu vou fazer um resuminho, mas preciso que você leia. Então, cola junto, ó. Deixa eu trabalhar um pouco a Comissão Interamericana. Então, vou trabalhar a Comissão Interamericana, vai junto. Comissão Interamericana. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Tudo bem? Então põe assim, por favor. Dicas. Qualquer pessoa, vírgula, inclusive sem advogado, pode acionar. Então, qualquer pessoa sem advogado pode acionar a Comissão Interamericana. Se vocês pesquisarem, qualquer pessoa, grupo de pessoas, uma ONG, belezinha? Qualquer pessoa, grupo de pessoas ou uma ONG. Câmera 1 para mim, por favor. Filhão, apareceu na prova de vocês assim, ó. Em certa penitenciária, a notícia de que os presos estão sendo torturados. E a tortura viola direito previsto na Convenção Americana, integridade física, a própria vida. Alguns morreram. Daí a pergunta é, para se acionar a Comissão Interamericana, eu tenho que fazer petições individuais ou podia ser uma petição coletiva? Coletiva por quê? Porque tem preso que não sabe nem ler e escrever, porra. Lembra disso aí? Então, pode ser uma petição individual, uma petição coletiva, pode ser uma petição feita por uma ONG, entendeu? Lembra o que é ONG? Organização não governamental. Por quê? Eu quero proteger a pessoa. Proteger a pessoa. Então, ela não sabe nem ler e escrever, alguém escreve por ela. Então, não precisa de advogado. E você faz o quê? Eletronicamente, inclusive. É só você colocar na internet. Site da Comissão Interamericana. Tem lá um mecanismo para você fazer a petição, que é bem simples, como se você estivesse escrevendo uma cartinha. Só que digitando e juntando os documentos que você vai fazer prova. Escaneou alguma coisa tal e vai juntando. Bom, qualquer pessoa, grupo de pessoas ou até uma ONG pode representar para a Comissão Interamericana. Detalhe, não precisa de advogado. Tranquilinho? Porque a ideia é proteger a pessoa vítima de uma violência. Beleza. A comissão, põe assim, funções ou atribuições, tanto faz. O que ela pode fazer? Funções ou atribuições. Funções ou atribuições. Põe assim, ó. Receber petições, pedir informações, fazer visitas, pedir informações, fazer visitas, fazer recomendações, fazer visitas, fazer recomendações. A própria Lei Maria da Penha é uma recomendação da Comissão Interamericana, né, guerreiro? Fazer recomendações, fazer informes. Informes é como se fossem relatórios, tá? Fazer informes, entre outras possibilidades. Então, colocamos o principal. Então, a comissão pode receber petições, pedir informações, fazer visitas, fazer recomendações, fazer informes, entre outros. Então, o que eu quero que você entenda? Grifa comigo. A Comissão Interamericana é órgão político, é um órgão político do sistema da OEA. É um órgão político do
sistema da OEA. É um órgão político do sistema da OEA. Tudo bem até aqui? Todo mundo tranquilo? Beleza? É um órgão político do sistema da OEA. Então, por ser um órgão político, a atuação dela tem caráter administrativo. Tranquilo? Tem função ou caráter administrativo. É um órgão de caráter administrativo. Até que belezinha? Então, deixa eu entender. Qualquer pessoa sem advogado pode acionar a Comissão Interamericana, através de uma petiçãozinha. A comissão vai perguntar para o país, isso é verdade? O país pode responder, isso aí já foi resolvido, pagamos até uma indenização, a família está contente. A pessoa morreu na carceragem, mas o cara era um demônio. A família ficou feliz. E receberam uma indenização de R$100 mil. Belezinha? Então, não é incomum. Eu fui dar homicídios, cara. Aqui de São Paulo, era tiro de homicídios. Às vezes você ia falar para vagabundo morria, você ia falar com os pais, né? Olha, seu filho parece que tinha nós temos umas investigações e ele era o autor de vários homicídios. O senhor tem um atestado de óbito para ceder para a gente? A mulher, moço, entra aqui, vamos tomar café. Ainda bem que Deus levou. O moleque era um capeta. Fazia mal para todo mundo. Eu ouvi isso e vi isso nas favelas, Capão Redondo, Guaianazes, não sei o quê, naquela época, né? Tinha a favela de Edite 1 e 2 ali perto do Morumbi. Eu andei em favela conversando com as famílias. Não, troquei tiro com vagabundo, tenho munições no meu corpo, não posso fazer ressonância magnética. Eu combati o crime, servir e proteger. Fiz minha função. Agora no MP a gente dá as canetadas e põe os vagabundos também na cadeia. Se fecha, desculpa, aula de humanos, né? Põe os investigados na cadeia. Filho, a comissão vai tentar administrativamente resolver o caso. Beleza? E às vezes consegue, às vezes consegue. Recomendação da Comissão Interamericana para fazer a Lei Maria da Penha. Então, às vezes, o Brasil toma a postura de respeitar. Mas se o Brasil der de ombros, fingir de morto, a comissão denuncia o caso para a corte. Então, entenda na prova. Vocês, como advogados, não podem ir diretamente na corte. Onde é que você tem que ir? Na comissão. É o órgão de prelibação. Recebe primeiro aquele contato. Tenta resolver com o país. Não resolveu, a comissão denuncia o caso para a corte. Então, pula uma linha no seu caderninho. Vamos avançar. Corte Interamericana. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Põe no caderninho de vocês. É órgão jurisdicional do sistema da OEA. E quando eu digo que é órgão jurisdicional, você vai entender. Ele vai dizer o direito. É nesse sentido. Vai resolver a treta. Vai dizer o direito. Afirmar quem tem razão. Nesse caso, as pessoas estão denunciando ou o Estado está defendendo a atuação, né, de algum ente do Estado, um carcereiro, um policial, civil, militar e assim por diante. Bom, órgão jurisdicional do sistema da OEA, dizer o direito. Belezinha. E aqui é o seguinte, gente, ó. Funções. Põe assim no seu caderninho, funções ou atribuições. Divida no meio a folhinha e põe assim, ó. Letra A. Função não contenciosa. Na função não contenciosa, a corte emite opinião consultiva. Na função não contenciosa, a corte emite opinião consultiva. É como se fosse um parecer, beleza? Como se fosse um parecer, valeu? E letra B, do outro lado, a corte pode ter uma função contenciosa. Tem um caso, uma morte, uma lesão corporal, não sei o que e tal. Nessa função contenciosa, uma violação de direito previsto na convenção, né? Ela pode emitir uma sentença. Sentença é essa que se divide em sentença moral. Moral, entenda, não é dinheiro. E pode ser uma sentença, adivinha, pecuniária. Pecuniária, adivinha, dinheiro,
pamonha, mussarela, cascalho, bufunfa, tutu, doleta, real. Beleza? Então, sentença pode ser uma sentença moral e pode ser uma sentença pecuniária. Valeu? Todo mundo bem até aqui? Então, antes de avançar, câmera 1 mesmo, filhinho, por favor. Ó, lembra que eu falei para vocês que o Brasil criou, aqui em São Paulo, já expandiu o Brasil inteiro a audiência de custódia? Com fundamento na Convenção Americana? Pode ser que o Brasil, por cautela, pergunte, faça uma consulta à Corte. Eu criei no Brasil audiência de custódia. A Corte me diga, o que eu fiz está certo? A Corte vai emitir uma opinião consultiva. Brasil versus audiência de custódia. Parabéns, você agiu corretamente protegendo as pessoas. Certinho, beleza. Até aqui tranquilinho? Vamos imaginar que algumas pessoas morreram em certa carceragem. Algumas foram decapitadas. Presídio Urso Branco lá. Tranquilo? Nesse caso da morte, ou da tortura, da violência, avisaram, comunicaram a Comissão Interamericana. A comissão perguntou para o Brasil, e aí, é verdade, mentira? O Brasil fingiu de morto. A comissão tentou resolver administrativamente, não resolveu. O que a comissão fez? Denunciou o caso para a Corte. Começou o processo na Corte. Opa, depois que começar o processo lá, vocês podem produzir prova. Mas vocês não podem diretamente na Corte. Onde é que vocês vão? Na comissão, lembra? Comissão começa com o quê? Com M. Corte é com R. Guardou? No alfabeto. Quem veio primeiro? O M. Que veio depois o quê? O R. Já guardou. Primeiro eu vou na comissão. Se não der certo, a comissão denuncia o caso para a Corte. Lembra que eu pedi para você ler alguns artigos? Você vai perceber lá. Quem pode acionar a Corte? Ou o país signatário da convenção, ou a comissão. Belezinha? Então, quem pode acionar a Corte? Ou um país, tudo bem? Ou a comissão. Vocês, particulares, nós todos, não podemos ir direto na Corte. Onde é que a gente tem que ir? Na comissão. E às vezes isso faz você acertar a questão. Havendo uma violação a direitos humanos, você, como advogado da pessoa lesionada, tendo sido violado um direito previsto na Convenção Americana, você pode, alternativa, peticionar para a Comissão Interamericana, não pode ser uma petição anônima, vai descrever os direitos, como regra, deveria haver o esgotamento interno dos recursos. Se não houver, há uma demora injustificada, você pode acionar a comissão. É lógico que isso que eu estou falando para vocês estão nos artigos que eu pedi para você ler. Tem que ler os artigos. Belezoca? Estou resumindo aquilo que está nos artigos. Que artigos, Amado Mestre, que artigos? Aqui, demônio, olha cá. Voltei uma tela. Mais uma. Aqui, ó. Esses artigos, perto da prova, presta atenção, ó. Artigos 41, 44, 46. As condições para admissão de uma petição estão aqui no artigo 46. Em relação à Corte, artigos véspera de prova, 61, 66 até 69. Quem pode acionar, como é que é a sentença da Corte? Os artigos estão aí para você ler. Avancei lá, para a gente encerrar o nosso encontro de hoje. O Brasil, ele reconheceu a jurisdição da Corte Americana? Sim. Põe no caderninho. Dica. Dica. O Brasil reconheceu a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil reconheceu a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil reconheceu a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil reconheceu a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos em 1998. Em 1998. Por meio de um protocolo facultativo. Deu certo? Então, o Brasil reconheceu a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos por meio de um protocolo facultativo. Tranquilinho? Então, o Brasil foi... Caso recente, neste ano, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana porque não investigou o caso de um jornalista que foi dito que ele se enforcou, mas na verdade foi homicídio e não suicídio. Belezinha?
ali na Tomás Carvalhal, perto do Paraíso. Tranquilo? Então, esse jornalista foi morto, mas falaram que ele se suicidou. Na época, o Rabino Sobel brigou, não deixou o pessoal enterrar no lugar que era proibido de acordo com a religião judaica. Foi enterrado em local de homicídio e não de suicídio. E tem uma tradição com relação às pessoas judaicas quando a pessoa se suicida. Uma espécie de uma perseguição, digamos assim, né? Um tratamento diferenciado, inadequado, não pode se juntar aos outros, não sei o que lá tá. Então, o Rabino Sobel brigou, não, vai ser enterrado num cemitério comum mesmo, tem essa não. Belezinha? E tinha razão desde aquela época lá. Tranquilinho? E aí, recentemente, a Corte Americana, o Brasil não investigou corretamente, começa a investigar de verdade. Até pelas marcas que foram feitas no pescoço, assim por diante, né? Só você olhar o laudo, não tem nada de extraordinário. Bom, pergunto pra vocês. A sentença pode ser sentença moral? Como assim sentença moral? Por exemplo, reveja a lei de anistia. Faça uma homenagem para as vítimas. Troque o nome de tal rua. Então, sentença moral é aquilo que não é dinheiro. Não é dinheiro. Beleza? Rever a lei de anistia, fazer uma homenagem, reconhecer que o Estado matou aquela pessoa. E tem famílias que não querem dinheiro, não, filho. Ele não quer dinheiro. Eu só quero saber se a pessoa morreu mesmo, se tem algum pedaço do crânio para poder fazer um enterro. É só isso que ele quer. Isso eu investigo. Belezinha? Só quero saber se a pessoa morreu mesmo, doutor. Só quero saber se a pessoa morreu mesmo, para poder velar o corpo, não sei o quê, rezar para Deus. Né? Porque vai que eu trombo na rua e ela está desaparecida, ou foi torturada e perdeu a memória. Pode acontecer, Katsu. Bom, e pecuniária? Pecuniária o que é? Dinheiro. E eu vou ditar a última coisinha de hoje, põe assim no caderninho de vocês. Põe assim, ó. Dica. A sentença pecuniária não cumprida voluntariamente, a sentença pecuniária não cumprida voluntariamente, a sentença pecuniária não cumprida voluntariamente, a sentença pecuniária não cumprida voluntariamente deve ser executada na Justiça Federal competente territorialmente. Vou repetir. A sentença pecuniária não cumprida voluntariamente deve ser executada na Justiça Federal competente territorialmente. Vou repetir. A sentença pecuniária, dinheiro. Se o Brasil não pagar voluntariamente, o Brasil não quer pagar, ele tem pago, viu? No caso Gomes Lund, foram 2,5 milhões para as pessoas que foram perseguidas na época da repressão. 2,5 milhões de dólares. Beleza? Se não for cumprida voluntariamente, onde é que eu vou executar essa sentença da corte? Na Justiça Federal, competente territorialmente. Entenda, quem assinou o tratado? O Estado, o município ou foi a União? Vai, a União. Quem tem que responder? O país, a União. Beleza? Então, se eu tenho no polo passivo a União, aonde eu vou executar? No domicílio do autor, domicílio do réu, na capital federal. Belezinha? Poderia virar um precatório? Poderia até virar um precatório. Tranquilo? Mas na Justiça Federal competente territorialmente. Quem vai executar? O advogado da família ou um defensor público. O advogado da família ou um defensor público. Tranquilex? Tem uma pessoa que pediu para passar a primeira tela, né? Deixa eu só ver quem é a pessoa aqui. Que ela falou assim, pode colocar a primeira tela? Bom, essa pessoa que pediu, eu vou voltar todas as telas, tá? Então, essa aqui foi a última. Tivemos várias outras, né? Ou a Defensoria Pública. Essa foi a primeira tela. Aqui, pronto. Belezinha? Pessoal que pediu, a mocinha que pediu, tá aí a primeira tela. Podemos ir embora? Então, vou ficando por aqui. Para as anjinhas lindas, beijos para os homens. Tchau, até o próximo encontro. Daqui para casa, cuidando no caminho. Vamos com Deus. Tchau.